Bom dia! Olha só, antes de mandar o pudim pro Doni, eu sou vizinho antes. O programa é mais do lado, tem que passar por aqui antes, viu? Pelo menos um pedacinho eu tenho direito. Não que o Doni não tenha direito, mas eu mereço um pedacinho também. Eu tenho certeza que os meninos lá da caverna, agora, se recuperando, ficariam felizes demais com o louro e com o sorriso da Ana Maria. Eu tenho muita certeza disso. Hoje de manhã, frio demais aqui em São Paulo, né? Frio demais, acordei assim, esfregando as mãos e pensei no atrito, né? O atrito que faz o mundo girar, que faz o fogo, que faz a terra ser a terra, que faz a pedra ser pedra, que faz o óleo, que faz a energia. Atrito, a gente é atrito, né? Atrito com outras pessoas, atrito com quem a gente gosta, atrito com quem a gente não gosta, atrito para aprender a crescer. É o atrito que faz a gente ser o que a gente é. Mas aí eu lembrei da vida desses meninos na caverna, lembrei desse treinador maravilhoso e lembrei do não atrito. Vou arriscar falar o nome dele, Ekapol Chantawong. Que santo, que menino também, porque ele tem 22 anos, ex-monge budista. Que cara maravilhoso, que tentou o não atrito para salvar a vida dele e de um time inteiro dos javalis selvagens. Foi o não atrito, foi a meditação. Foi o pensamento positivo que fez com que essa história terminasse tão bem como terminou agora. É sobre esse final feliz que a gente vai falar. Essa é a grande Copa do Mundo. Esse é o grande time vitorioso que todo mundo literalmente torceu e está torcendo e continua vibrando. Sobre isso que a gente fala agora. Os grandes, os vitoriosos, javalis selvagens estão de volta. E o mundo inteiro começa a conhecer e torcer pelo estado de saúde desses 12 meninos e também do vitorioso treinador. Eles ficaram presos e foram resgatados, como todo mundo sabe, nessa caverna na Tailândia. Todos estão com infecção pulmonar e só se comunicam com os pais através de um vidro no hospital, onde se recuperam. Como eles não viram a luz do dia durante essa temporada toda, mais de 2 semanas, eles estão usando óculos escuros, em salas também escuras. Então, por que o isolamento é necessário? Quando a vida deles vai ser normalizada? Quanto tempo o corpo humano pode resistir a situações assim tão extremas? Os jovens suportam mais ou suportam menos? Durante a operação, infelizmente, um mergulhador experiente da marinha tailandesa morreu por falta de oxigênio. Durante tanta adversidade, como vai ficar a cabeça desses jovens? Isso na volta para casa, na escola, na vida. Como é que as famílias desses jovens devem lidar com eles? Elas devem conversar sobre tudo isso abertamente? Vamos falar sobre isso? Aqui conosco, nossa querida consultora, doutora Ana Escobar, pediatra, queridíssima, e também o psiquiatra, o doutor Miguel Boarati. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Você quer compartilhar a sua experiência, ajudar a gente a fazer o programa? Manda para cá, liga, só ligar. 4002-2884. Ou então use a hashtag você no bem-estar. Para a gente continuar o programa, dar sequência, vamos fazer contato com o Jornal Hoje e, consequentemente, com a Tailândia. O Doni, que vai ganhar o pudim da Ana Maria Braga e vai dividir um pedaço comigo. Doni, se você ganhar esse pudim antes de mim, eu vou ficar bastante chateado. Um pedaço antes, eu imploro, eu estou reivindicando, tá? Não fique, compromisso aqui garantido, tá certo? Se chegar alguma coisa aqui, metade desse pudim ou do que viesse, ó. Tá bom, Doni. Olha, Fernando, é uma operação impressionante de resgate essa, né? O mundo inteiro acompanhando passo a passo cada momento. Hoje foi o 3º dia da retirada dos meninos e do técnico de lá. Felizmente conseguiram tirar todos da caverna de Tang Luang, que fica a 70 quilômetros mais ou menos do hospital para onde eles estão sendo levados. Quem está lá na cidade do hospital, na cidade de Xangai, é o Rodrigo Carvalho, acompanhando tudo de perto. É com ele que a gente fala agora ao vivo mais uma vez. Salve, Rodrigo! A expectativa ainda é para a chegada dos últimos resgatados ao hospital, né? Isso aí, Doni. Por isso, além dos médicos e jornalistas, está esse pessoal todo de plantão aqui. E agora trago essa notícia ótima para todo mundo que está acompanhando essa história, todo mundo que ficou aflito nos últimos dias. Os últimos integrantes da equipe de resgate já saíram da caverna, então não tem mais ninguém lá dentro. A operação
operação acabou. Isso traz um alívio final para essas pessoas que acompanharam esse resgate nos últimos dias. Resgate super bem sucedido. Em 3 dias tiraram 13 pessoas lá de dentro. A gente tem uma expectativa agora para saber o estado de saúde dos últimos 5, dos 4 meninos e do treinador. O melhor técnico do mundo, né, Doni? Que se privou de comida, ele exerceu uma liderança que ele já tinha naturalmente com esse time, os Javalis Selvagens, lá dentro da caverna, numa situação muito adversa. Abriu mão de comida para compartilhar entre os meninos. Foi quem segurou firme até o final, 25 anos só. Ele era um dos mais enfraquecidos agora nessa reta final. E a gente aguarda para saber o estado de saúde dele. Mas só para quem acompanha a gente agora ter uma noção, a última leva, os 4 que foram resgatados ontem, os médicos falaram que estão todos muito bem, atendendo bem ao tratamento, fazendo exames de rotina para medir algumas taxas, cuidar da hidratação, também da saúde mental, dizendo, por exemplo, que estão todos falantes, andando, e que um deles chegou a pedir um pouquinho de chocolate, o médico deu, pediu um pouco mais, o médico disse que não, é que eles agora têm que seguir uma dieta especial, já que passaram 2 semanas a 1 quilômetro de profundidade, sobrevivendo com pouca comida. Então vamos aguardar para saber o estado de saúde, mas comecem o dia com essa boa notícia. A gente está aqui acompanhando pertinho deles essa reação, uma cidade que se mobilizou muito por conta dessa notícia e que está desse jeito aí agora, Doni. Rodrigo, você acompanhando de perto, é quase um clima de final de Copa do Mundo mesmo, né? Uma enorme torcida por aí, expectativa, apreensão para saber se todos conseguiriam ser resgatados de fato. Ficaram muitos dias sem luz do sol, com um jejum forçado, em estado debilitado, todos eles, né? Então, havia mesmo uma grande apreensão para saber em que situação conseguiriam sair e agora sim, finalmente sendo atendidos no hospital. Conta um pouco o que é que você viu aí, pessoalmente, quando você chegou para essa cobertura. Doni, o clima era de apreensão quando a gente chegou aqui, antes do primeiro dia de resgate, porque primeiro as pessoas estavam na cabeça com a morte do mergulhador, né? O mergulhador que no final dessa história se torna um herói, ali no início da linha de trabalho ali, foi quem deu um passo à frente para organizar a estrutura ali dentro da caverna para a saída dos meninos e acabou morrendo. Isso deixou todo mundo muito apreensivo. Aí veio o primeiro dia, os 4 resgatados 3 horas antes do previsto pelas próprias autoridades. O otimismo foi lá em cima, então essas pessoas estavam apreensivas, mas também aliviadas, porque faltavam 5, eram os 5 mais fracos. O critério foi o seguinte: os mais fortes antes, porque se eles tivessem que lidar com qualquer tipo de imprevisto, eles estariam preparados. Mas agora todo mundo aqui fora e o time vai poder voltar a jogar futebol aqui, se recuperar aos poucos e vão se tornar heróis dessa província aqui, a província mais ao norte da Tailândia, que viveu essa noite muito, muito especial aqui, Doni. É isso, valeu, Rodrigo Carvalho, falando ao vivo de Xangai, na Tailândia. Fernando, eu devolvo para você com essa notícia muito positiva. É bom quando a gente consegue trazer algo tão bom assim, né, para as pessoas. Muito bacana. O mundo acompanhando e agora o resultado. 12 jovens e mais o técnico resgatados e bem. Muito legal. Daqui a pouco você volta, então, com outras informações, Doni. Vamos saber aqui da doutora Ana. Muito obrigado por enquanto. Doutora Ana, eles estão querendo chocolate, estão querendo comer de tudo. O chocolate belga eu não recomendaria. Mas vamos saber, assim, quais foram os riscos que eles correram. É uma situação perigosíssima, né? Onde eles estiveram, né? Para o organismo todo, né? Porque o organismo a gente tem alguns estoques, mas esses estoques vão se acabando. Então, o que acontece com o organismo? Bom, sem oxigênio a gente não fica 4 minutos sem. E o oxigênio que a gente respira normalmente tem 21%, né, de concentração no ar. Lá já estava 15%, então o oxigênio estava baixo. Vou considerar que eles eram atletas. Sim. Eles estavam de bicicleta e eles treinavam de bicicleta pelas montanhas. Sim. Ali. Então, apesar de adolescentes, eles eram ativos. Isso atletas. Isso é muito bom, porque do ponto de partida deles já foi muito melhor do que uma pessoa que não é um atleta, que não tem uma condição física boa. Mas a situação era adversa, a gente vai ver. Vamos ver o que acontece. Então, assim, olha, a gente tem os estoques. O que acontece? A primeira coisa que acaba é a água. Em 3 a 5 dias a gente não consegue viver sem água. Mas tinha água lá. Tinha água lá na caverna, então tranquilo. Agora, em 15 dias, o que acontece? O sistema imunológico, né, de todas as pessoas, ele vai se enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Sem comida, com pouca água, pouco oxigênio, o sistema imunológico vai se enfraquecendo. Então, o que acontece? Numa situação completamente adversa, como é a caverna, a gente fica mais exposto a infecções. Então, o que tem dentro da caverna? Gente, dentro da caverna é um ambiente que favorece a proliferação de principalmente muitos
fungos. É escuro e úmido. Escuro e úmido, fungos, vírus e bactérias. Então imagina, uma situação onde está cheia de fungos, vírus e bactérias, fechado, e seu sistema imunológico está enfraquecido, não dá outra. A chance de contaminação realmente é muito grande. A primeira contaminação é pelos pulmões, a gente viu que eles estão com infecção pulmonar. Todos estão com infecção pulmonar. Por quê? Porque dentro da caverna tem um fungo que tem a ver com os morcegos, com as fezes, eliminado pelas fezes dos morcegos, que é o histoplasma, e dá uma doença pulmonar chamada histoplasmose. Então, os meninos aspiram esses fungos vão direto para o pulmão, com o sistema imunológico enfraquecido, esses meninos, então, é natural eles depois terem essa infecção pulmonar, muito possivelmente causada por esse fungo. Sem contar que a água que eles bebiam é uma água barrenta, a gente viu pela drenagem que estava sendo feita, é um puro barro, né? Puro barro. Então, nesta água pode conter também outros parasitas, bactérias, enfim, né, que também podem causar danos. Isso vai comprometendo cada vez mais o organismo como um todo. Outro fator adverso muito complicador, a falta de luz. Eles não sabiam se estava de noite, se estava de dia. Exatamente. E isso é importante para a regulagem do nosso organismo. Nós já falamos sobre isso aqui várias vezes. Exatamente. A gente depende da luz para executar as nossas funções orgânicas, né? Então, o dia, a noite, o claro, o escuro, faz a gente liberar hormônios essenciais para o nosso ciclo de vida. E lá, sem a luz, fica tudo confuso. O organismo entra numa espécie de pane. Ele entra em pane, ele não sabe mais o que é dia, o que é noite, que hormônio que ele libera, que hormônio que ele não libera, quando dá sono, quando dá isso. Então, gente, o organismo entra realmente numa situação de ter que se preservar e numa situação quase que de caos. De caos. E aí de caos a gente... Doutor Miguel, por favor, chega aqui mais perto para a gente falar da especialidade do senhor. O senhor trabalha com crianças e adolescentes. Imagina, o senhor trabalha com esse material humano numa situação tão adversa assim. Quais são as consequências naquele momento e posteriormente? Estou falando do estresse, estou falando do que eles passaram e do que isso vai ficar para a vida deles. Exatamente, Fernando. A grande questão é justamente essa. O estresse leva à liberação de várias substâncias químicas a partir da liberação hormonal, e isso afeta o funcionamento cerebral. Uma dos sintomas mais graves, né, que acontece quando a pessoa vivencia uma situação extrema é os transtornos de estresse pós-traumático, onde ela pode apresentar crise de ansiedade extrema, depressão, irritabilidade, e normalmente ela revivencia aquele trauma durante meses ou anos. Leva para a vida, leva para o dia a dia? Exatamente. Isso vai ter um impacto justamente na vida após a recuperação, porque ele viveu uma situação de quase morte. O senhor estava dizendo que é importante também observar a situação dos familiares que viveram esse drama durante essas 2 semanas, até mais do que 2 semanas. Eles também precisam de um cuidado especial, os pais, os familiares dos meninos? Exatamente, eles vivenciaram e cada um vai responder de um determinado jeito, porque eles ficaram na iminência dos filhos não serem recuperados, e foram muitos dias de estresse intenso. Tá. A gente tem um outro assunto para falar do estresse nos jovens, como é que é esse impacto, né? Que ele pode ser mais intenso justamente por ser nos jovens, né? Exatamente. O cérebro do jovem está em desenvolvimento. Então, essa vivência traumática, ela vai provocar alterações cerebrais que podem se tornar permanentes. Por isso que a intervenção ela tem que acontecer mesmo antes dos sinais de transtorno de estresse pós-traumático aparecerem. É quase como uma prevenção para o desenvolvimento. O senhor acha que o senhor acredita que nesse momento de um intenso cuidado, esses jovens que estão tendo toda a atenção, eles também estão tendo essa atenção psicológica no hospital onde eles estão sendo atendidos, justamente para que esses traumas não se estabeleçam para o resto da vida deles? Acredito que sim, porque isso já está bem estabelecido. O transtorno de estresse pós-traumático está estudado, está bem constituído desde a época das guerras do século passado, que já se estuda esse efeito no cérebro dos indivíduos adultos e na questão dos adolescentes também.
Eu falei no início, né, que foi a grande Copa do Mundo que a gente acompanhou, principalmente depois que o Brasil foi eliminado, né? Essa foi a grande Copa do Mundo. Rodrigo Alvarez, desde o início, acompanhou esse drama, ele esteve lá na Tailândia e um dos momentos marcantes foi quando ele revelou para o mundo as cartas que os meninos conseguiram enviar ainda na caverna para os pais, para os professores, para os familiares. Vamos ver a reportagem do Rodrigo Alvarez. Falta um pouco de ar aqui, mas não se preocupe. E também não se esqueça da minha festa de aniversário. Nossos irmãos da Marinha estão cuidando muito bem de mim. Pai, mãe, fiquem tranquilos. Eu só estou aqui há 2 semanas e vou ajudar vocês na loja todo dia quando eu sair. Todo mundo aqui está saudável. Quando saírem, todos querem comer várias coisas e ir para casa imediatamente. Em muitas outras cartas, os meninos dizem que estão saudáveis. Aos professores, manda um pedido mais difícil. Por favor, não passem muita lição de casa para nós. O técnico da escolinha de futebol, Ekapol Chantawong, escreveu uma carta em separado. Pediu desculpas às famílias dos meninos e prometeu que vai cuidar deles da melhor forma possível. Os pais responderam que ele não deveria se culpar. E, de fato, parentes com quem conversamos nos dizem que o técnico chegou a passar fome nos primeiros dias para que não faltasse comida às crianças. Esse treinador como... Tem uma mensagem que a gente recebeu aqui, vamos ver, o Nil está falando, esse treinador é muito abençoado, parabéns pela atitude. Existem pessoas como esse treinador, o Ekapol Chantawong. É isso aí. Essa é uma pessoa evoluída, né, doutora? Nossa, totalmente, né? A solidariedade dele, a preocupação dele com os meninos. Fala sério. Daqui a pouco a gente volta com mais informações direto da Tailândia e como os familiares devem agir com esses meninos que voltam em breve, se Deus quiser, para casa. Daqui a pouco, depois do intervalo.